graça e paz. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Graça e paz a todos. É para mais uma noite que nós estamos para aprendermos com Deus através da sua santa e poderosa palavra. Deus abençoe. Nós estamos reunidos para mais uma aula. O ESTAD é um seminário teológico à distância que você pode fazer pela internet. E você tem duas opções. Você pode assistir às aulas ao vivo, aqui pelo YouTube, pela comunidade bíblica online, ou você pode assistir às aulas pelo computador, pelo canal no YouTube. Você pode assisti-las a hora que quiser. Então você faz o seu método de estudo. Se você deseja fazer o curso de teologia avançado, o seminário teológico à distância, é um curso avançado, você pode ligar, pode mandar uma mensagem do WhatsApp para o número 9203-7604. E aí você vai estar falando comigo, reverendo Gilberto Rebouças, e nós vamos estar dizendo a você como você pode se matricular. Então você é só me ligar que eu estou esperando a tua ligação. Certo? Então o seminário teológico à distância é um seminário voltado para pessoas que não têm tempo de estar em um seminário presencial. Tem vontade de fazer um curso de qualidade, mas não tem tempo para estar em um seminário presencial. Também é para aquelas pessoas que moram fora, para aqueles obreiros, para aqueles irmãos, para os pastores, que moram em lugares onde não tem acesso à teologia, né? E para aqueles que buscam uma teologia ortodoxa, uma teologia bíblica, uma teologia que não venha afastá-lo da fé, mas levá-lo para perto de Deus. Aqueles que moram em outros países e que desejam estar estudando a palavra de Deus. Então nós vamos continuar, nós estamos estudando teologia. E eu coloquei um ventilador aqui, eu queria um feedback aí do Ian, ou de qualquer aluno, que me dissesse se o ventilador está fazendo barulho, né? Porque se ele estiver fazendo barulho eu vou desligar. Então você me diga aí, se não está, faz assim que eu vou. Então Deus abençoe a todos. E nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. E nós já vimos que é pelos atributos que nós vamos conhecer a Deus. Obrigado, Ian. Então, se o ventilador estiver fazendo barulho, é só me dizer que nós vamos diminuir. Então, nós estamos estudando, irmã Listênia, como eu fiquei feliz quando eu a vi ali, né? A irmã não tem ideia da felicidade que me dá a cada vez que está conosco, né? Aliás, todos vocês, né? Então, nós estamos, o Fabiano e a irmã Kelly, bênção de Deus, o casal abençoado, né? Eu aprendi a amar muito vocês, todos vocês, já moram no meu coração e já fazem parte das minhas orações. Então todos vocês agora já são parte desta minha grande família. Então nós estamos estudando na doutrina de Deus os atributos de Deus. Para quem não veio, as aulas estão lá no YouTube, com o nosso símbolo, o nosso logotipo. E o irmão Fabiano fez uma playlist de todas as aulas
que nós demos sobre introdução bíblica. E nós vamos mandar agora a avaliação. Próxima semana eu vou mandar a avaliação pelo WhatsApp para o grupo. Então esteja sempre olhando o grupo. Certo? Leia, releia, ouça, porque agora você tem condição de ouvir as aulas pelo YouTube lá no meu canal Gilberto Rebouças. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações, de deixar seu comentário e de se inscrever. O inscrever-se é o mais importante. Então nós estamos estudando os atributos de Deus. São qualidades que distintivas de um ser. Então nós vimos que existem dois tipos de atributos. Os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus divide conosco, que alguns teólogos vão chamar de atributos morais. Estes atributos são amor, bondade, longanimidade. E existem os atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus os tem, como onipotência, onisciência, imutabilidade. Estes atributos são chamados por outros teólogos de atributos naturais. Eu prefiro a nomenclatura, a terminologia comunicáveis e incomunicáveis. Aqueles que Deus reparte conosco, santidade, bondade, amor, e aqueles que pertencem única e exclusivamente à divindade. Onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade, etc. Nós já vimos, só recapitulando brevemente, que Deus tem existência autônoma, ou seja, ninguém criou Deus. Como dizia Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo, Deus é a causa incausada. Deus causou todas as coisas, mas ninguém causou a Deus. Nós vimos que Deus existe e ele diz, eu sou o que sou. Nós vimos que ele diz, Yehye Asher Yehye, ou seja, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Então, Deus existe independente. Todos nós, para existirmos, precisamos de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Obrigado, Deus. Nossa, minha irmã, rapaz, essa irmã Kelly é uma bênção do céu. Rapaz, essa irmã Kelly é um caminhão carregado de crente, de fé, meu irmão. Deus abençoe. É uma autarquia, meu irmão. Deus abençoe. Né? Deus seja com a tua vida, meu irmão. E nós vimos que Deus é independente. Paulo disse que ele não precisa ser servido por ninguém. Ele é quem dá a todos a vida e a respiração. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Então nós vimos que Deus, ele existe por si só. Ninguém o causou, ninguém o gerou. Todos nós fomos gerados. E a gente vai retrocedendo até chegar em Deus, que foi o Criador. Mas Deus não tem causa. Deus não tem um pai nem uma mãe. Deus existe eternamente e ele é a fonte de toda a vida. Nós vimos que Deus é independente, não precisa de ninguém e todos nós somos dependentes. Se ele tirar o oxigênio, nós morremos. Se ele não mandar chuva, a gente morre. Se ele não der o alimento, a gente não come. Então, Deus é independente e todos nós somos dependentes. Nós vimos na aula passada que Deus é imutável. E nós começamos a ver a questão da espiritualidade de Deus. Nós vimos que Deus é espírito, nós vimos da simplicidade de Deus, ou seja, Deus não é um ser composto de espírito, alma e corpo, por exemplo, como homem, ou espírito e corpo. Deus é só, a natureza de Deus é somente espiritual. Então nós vimos, sendo Deus espiritual, ele é invisível. Nós vimos que sendo Deus espiritual, ele é imortal, invisível. E nós vimos as aparentes contradições. Vimos que muitas pessoas dizem que viram a Deus na Bíblia
e outras diz que e há outros textos que é impossível ver a Deus. Então nós vimos que quando a pessoa diz que não é possível ver a Deus, é ver a Deus em sua essência, como ele realmente é. E quando diz que elas viram a Deus, viram um reflexo da sua glória. Viram uma manifestação temporária, que é o que a gente chama de teofania, Deus manifestado, ou uma manifestação visível. E nós já vimos que esse desejo de Deus aparecer e conversar com os homens no Antigo Testamento, que era temporário, que se chamava teofania ou cristofania, uma manifestação do Cristo, já era um desejo de Deus de se manifestar e estar conosco, o que aconteceu na manifestação através de Jesus Cristo, quando João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então vamos lá, vamos continuar agora. Nós estamos aqui na página 18, na minha, mas nós vamos ler o ponto 5º. Deus é um ser incorpóreo. Incorpóreo, Ana Mara, Deus abençoe. Diga, Ana Mara, qual é a dúvida? Qual é a sua dúvida? Coloque aí que nós vamos tentar tirá-la agora. Você manda. Vai, Aninha, coloque a sua dúvida aí. Enquanto eu vou explicando, você coloca: gostei, muito obrigado, Ana, por ter colocado em caixa alta, em maiúsculas, porque aí este pobre homem pode ler. Então, Deus abençoe a todos. Coloque a sua dúvida aí, Aninha, aqui, ou então coloque embaixo, que na próxima aula eu já, quinta-feira, eu já estarei explicando tudo, certo? Deus é um ser incorpóreo. Então nós já vimos que Deus é espírito. Se ele é espírito, ele não tem corpo. Então eu vou ficar esperando a sua dúvida aí. Se ele é espírito, ele não tem corpo, certo? Então, ponto 5 da espiritualidade de Deus. Tem assim, para você se situar. D, a espiritualidade de Deus. 1, simplicidade do ser de Deus. 2, a imortalidade do ser de Deus. 3, a invisibilidade do ser de Deus. 4, como explicar as aparentes contradições de Deus não foi visto e Deus foi visto, nós já dissemos. Quando a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, é ver a Deus na sua essência, como ele realmente é. E quando a Bíblia diz que viram a Deus, ela está dizendo que viram uma manifestação visível de Deus. Diga sobre Deus não se arrepender. Diga que eu estou aqui. Qual é a sua dúvida? Vou tentar explicar de novo, se encaixar, você diz. E lembre-se, eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Eu sou servo. Jesus é o patrão e vocês é a quem eu me destino a servir. O que acontece? Quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, nós vamos fazer para comparar conosco. Nós, quando nos arrependemos, é sinal que a gente errou. Então, quando ninguém se arrepende, em sã consciência, se estiver certo. A gente só se arrepende quando erra. Então, neste sentido ético, Deus nunca vai se arrepender, porque ele não erra. Agora, a palavra arrependimento pode também ser utilizada como mudou de ideia. Então, errar, arrepender-se no sentido de errar, Deus não se arrepende e não se arrepende de cumprir suas promessas. Agora, existe o arrependimento no sentido de mudar de ideia. Então, a Bíblia diz que Deus disse a Jonas para pregar a destruição de Nínive. Os ninivitas se arrependeram e Deus também se arrependeu.
quando a tradução melhor deveria ser: e Deus mudou de ideia. A ideia inicial era destruir. Como eles se arrependeram, Deus mudou de ideia e não vai mais destruir. Então existem duas maneiras de se interpretar o arrependimento de Deus. Primeiro, no sentido ético, no sentido de errar. Todos nós nos arrependemos de duas maneiras. Ou nós nos arrependemos no sentido ético, de errar, então isso nós seres humanos nos arrependemos, ou nós nos arrependemos no sentido de mudar de ideia, de dizer assim: rapaz, eu ia fazer um curso de direito, mas mudei de ideia, quero fazer um curso de teologia. E o sentido ético é aquele dizer: ah, meu Deus, errei, não devia ter feito aquilo, não devia ter dito aquilo. Então esse é o sentido ético. Então no sentido ético a Bíblia diz que Deus não se arrepende. No sentido de errar, Deus jamais erra, portanto jamais se arrependerá por causa de um erro. Agora, no sentido de mudar de ideia, como é o caso do povo lá em Gênesis, que Deus criou-os para serem obedientes, eles se tornaram desobedientes, então Deus mudou de ideia e resolveu destruí-los, porque eles não se arrependeram. No caso de Nínive foi o contrário. Aquele povo ia ser destruído, mas se arrependeu e esperou em Deus, e Deus mudou de ideia. Então, no sentido de mudar de ideia, Deus se arrepende. Então, Deus não se arrepende no sentido de errar, mas no sentido de mudar de ideia. Então, a tradução não era para ser "e Deus se arrependeu", era para traduzir mais fácil: e Deus mudou de ideia. Então, se você conseguiu entender, Aninha, diga aí um ok agora, certo? Bota um ok se deu para entender. Então, mais uma vez, no sentido de errar, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, ele não erra. Agora, no sentido de mudar de ideia, porque se ele não mudasse de ideia, nós estávamos acabados, né? Então, Deus se arrepende, né? No sentido de mudar de ideia. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ver se Deus está se arrependendo de algum pecado. Aí você nunca vai encontrar isso. Ou se você... Gostei, Deus abençoe. Vocês estão ficando crentes. Você nunca vai encontrar Deus dizendo assim: eu estou arrependido, pessoal, do pecado que eu cometi. Mas Deus vai se arrepender sempre de uma destruição que ele ia fazer. Ele vai mudar de ideia. Então vamos continuar. Deus é um ser incorpóreo. Significa que Deus não tem um corpo como nós. Nós já vimos que Deus é espírito. Em sendo ele espírito, é um ser incorpóreo. Gostei aí de vocês, agora estão aprendendo. Quando entender é só glória a Deus aí, aleluia, coraçãozinho, mãozinha, né, certo? Que fica bem mais só. Deu para entender, Aninha? Rapaz, essa Ana é muito crente. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Glória a Deus, né? Esta Ana Mar é um caminhão carregado de sabedoria. Então Deus é um ser incorpóreo. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio 4:15. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Moisés, orientado por Deus, diz: guardai, pois, as vossas almas. A palavra alma é nefesh no hebraico. E aí até a Cecília está assistindo. A Cecília é minha esposa. É crente a Cecília. Então, o que acontece? Até ela tá me dando audiência, viu? Deus é um ser incorpóreo. Nenhuma figura vista no dia em que o Senhor se manifestou em Horebe. Então Deus teve cuidado para não aparecer com figura nenhuma, porque o povo ao redor onde Moisés estava era um povo todo politeísta, pagão, adorador de ídolos. Então Deus se manifesta, ele se manifesta numa nuvem escura,
né? E de dentro daquela nuvem ele fala e Moisés não viu nada, para justamente não ter perigo de Moisés tentar dizer para o povo como era Deus. Então Deus é um ser espiritual e ele não tem corpo, certo? Aí agora surgem aquelas perguntas, né? Se Deus não tem corpo, como é que a Bíblia Sagrada vai dizer sobre a mão de Deus, o pé de Deus, as narinas de Deus? A Bíblia vai usar uma linguagem humana. A Bíblia, ela fala conosco numa linguagem humana. Então, primeiro pressuposto, que agora a Aninha já sabe. Pressuposto quer dizer suposto antes, certo? Então é algo que você já vai ler sabendo. Primeiro, Deus é espírito. Sendo espírito, ele é invisível. Sendo espírito, ele não morre, então ele é imortal. E quando ele aparece visivelmente, isto chama-se teofania, se é o Pai, ou cristofania, se é o Filho. E esta aparição é momentânea, né? E no Novo Testamento não tem mais, porque Jesus agora está presente. E ele é a verdadeira imagem de Deus. Então Deus nunca quis uma imagem porque não havia ninguém capaz de representá-lo totalmente na terra, a não ser seu filho. E aí quando Jesus vem, ele é a imagem do Deus vivo, e ele diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a verdadeira imagem de Jesus, de Deus, você não vai ver numa representação, você não vai ver numa estátua, você vai encontrar em Jesus Cristo. E todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito na mesma imagem, para que a gente seja restaurado à imagem de Deus com que nós fomos criados. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, significa, e nós vimos na simplicidade de Deus, simplicidade não tem a ver na linguagem teológica com, Deus é bem pobrezinho. Não, simplicidade significa que Deus não é composto. O homem é um ser composto, tem um corpo, tem um espírito, mas Deus não. Deus, a natureza de Deus é só espiritual, Deus não tem corpo. Mas Deus, quando vai falar comigo, com você, ele fala numa linguagem humana. Ou seja, Deus fala numa linguagem que nós compreendemos. Certo? Então Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então vamos lá. Certo? Então Deus não tem corpo. Mas ele fala com a gente numa linguagem humana, para que a gente possa entender. E essa linguagem humana recebe alguns nomes. Vocês já viram um, que é a teofania. O outro chama-se antropomorfismo, que é o que nós vamos ver agora. Antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus, como mãos, pés, olhos, pálpebras, narina, boca, certo? Então, a Bíblia vai atribuir a Deus como se Deus tivesse mão, pés, olhos, ouvidos, como nós temos. Por quê? Isso é chamado de antropomorfismo. Antropos é homem, morfê é forma. Então é atribuir forma de homem a Deus. Para quê? Para que o homem entenda. Certo? Então essa é a linguagem humana das Escrituras. Então Deus fala conosco, não uma linguagem difícil, mas fala conosco uma linguagem humana, que se torna compreensível, porque faz parte do nosso ambiente, do nosso mundo, do nosso cotidiano. Então antropomorfismo é atribuir forma humana a Deus. Antropomorfismo, palavra difícil, antropomorfismo, certo? É atribuir forma humana a Deus. Só você lembrar de antropo,
Antropos é homem. Então, a Bíblia vai pintar Deus como se ele fosse um homem. Mas isto é um recurso literário, certo? Chamado de antropomorfismo, para facilitar a nossa compreensão. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem ouvidos, significa que não que ele tenha uma orelha igual a nossa, e que ele tem ouvidos iguais aos nossos. Não. Significa que ele ouve. Porque sendo ele espírito, não dá para ter ouvido humano. Então diz assim, que Deus tem mão e ouvido. Isso é antropomorfismo, é atribuir forma humana. Então, quando os autores vão falar de Deus, para que eu e você compreendamos, para que a gente não fique perturbado, eles falam de Deus como se estivessem falando de um ser humano e atribuindo a Deus formas humanas para que a gente possa compreender a linguagem, para que a gente possa compreender o conteúdo. Isso não quer dizer que Deus tenha, isso é antropomorfismo. Então a Bíblia vai falar que Deus tem mão e ouvido. Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então isso aqui não quer dizer que Deus tenha mão, ele é espírito. Mas o profeta diz que Deus tem mão e Deus tem ouvidos. Pastor, e como é que combina isso com Jesus dizendo que Deus é espírito? Significa que o profeta está usando a linguagem humana da Bíblia, o antropomorfismo. Ele está atribuindo a Deus a mão e o ouvido, para que a gente entenda que eu posso orar e que Deus vai me ouvir, e que Deus vai estender a mão para nos dar uma bênção. Então Deus vai nos galardoar. Então, para que a gente entenda, porque você já imaginou se o profeta dissesse assim, eis que Deus, porque a gente quer assim, uma linguagem dramática, eis que Deus, do alto da sua glória, com a sua profunda percepção de audição espiritual, audição esta que perpassa todo o universo, e que consegue captar, processar e interpretar os sons emitidos por todas as suas criaturas. E, em sua potencialidade, ele consegue gravitar e conduzir até a presença das suas criaturas de forma magnífica e holográfica as bênçãos doadas. Quem entendeu? Certo? Então você não entenderia nada. Mas o profeta diz, rapaz, como é que eu vou falar de Deus? Ser imagem e semelhança de Deus significa que parecemos com ele de alguma forma. Isso. Nós vamos ver, irmão, o que é imagem de Deus. Ser imagem de Deus significa que nós temos intelecto, emoção e vontade, assim como Deus tem. Significa que nós temos uma capacidade moral, sabendo distinguir o certo do errado. Significa que nós somos seres sociais, nós vivemos em grupo. O ser humano, quando vive sozinho, está doente. E Deus é um ser social, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vamos ver isso na doutrina do homem. Quando nós estivermos estudando antropologia, nós vamos estudar o homem como a imagem de Deus. Aí vocês vão ficar bem sabendo o que é realmente a imagem de Deus no homem. Certo? A imagem de Deus no homem não é no corpo, mas é dentro. Certo? Porque Deus não tem corpo, então não poderia ser no corpo. Então, por exemplo, Deus é um ser social.
Pai, Filho e Espírito Santo. Todo ser humano deve ser social. Por isso é que nós precisamos de uma igreja para a gente congregar. Porque a vida cristã é vivida em conjunto. É o nós. É a preponderância do nós sobre o eu. Deus é um ser moral, sabe o que é certo e o que é errado. O ser humano também é um ser moral, sabe o que é certo e o que é errado. Só que Deus não pratica o errado. E o ser humano, quando está sendo transformado à imagem de Deus, é aquele que deixa de praticar o que é errado. Deus é um ser, certo? Que vive em sociedade. Então nós vamos ver tudo isso quando nós estivermos estudando a doutrina do homem. Então quando você olha para Jesus, você vê a bondade de Deus. Então quando você olha para um verdadeiro cristão, você tem que ver bondade. Quando você olha para Jesus, você vê a longanimidade de Deus. Então, quando você olha para o homem, você tem que ver o homem e a mulher redimida, você tem que ver longanimidade na vida dela. Então quando você vê esses atributos de Deus na vida do ser humano, amor, longanimidade, bondade, certo? Então nós vamos ver que a gente vai dizer, esse ser humano parece com Deus, certo? Então nós vamos ver que Deus é um ser racional, Deus é um ser que pensa, Deus é um ser inteligente. Então o ser humano também é um ser racional. É um ser, se bem que muitos crentes muitas vezes não usam a razão. Eles não param para pensar, mas Deus é um ser que pensa. Deus é um ser racional. Deus é um ser que não faz coisas absurdas. Deus é um ser inteligente. Então, quando o ser humano é um ser inteligente, então nós começamos a perceber. Deus é um ser que se comunica, então nós também nos comunicamos. Então nós vamos ver que a imagem de Deus é bem abrangente. Certo? E aí nós vamos ver isso. Deu para entender, irmã Kelly? Se deu para entender, só sobe aqui, clica aqui, e lá na doutrina do homem a gente vai estudar com bastante calma. Porque, irmãos, à medida em que nós vamos estudando aqui sobre Deus, primeiro para que vocês entendam. Se deu para entender, irmã Kelly, por favor, clique aqui ou no coraçãozinho ou na mãozinha, para que eu possa, e se não deu para entender, eu explico de novo. Obrigado. Pessoal, é assim. O homem é a imagem de Deus. Vamos lá. O homem é a imagem de Deus. Quem compreendeu que o homem é a imagem de Deus, faz igual a irmã Kelly está fazendo assim. Certo? Clica no botãozinho azul aí, para dizer assim, ó, nós sabemos que o homem é a imagem... Muito obrigado, irmã Stênia. Vai lá, todo mundo aí, clicando aí. Vamos interagir. Então vai lá, Namara, vai lá, Ian, todo mundo aí. Se você entendeu que o homem foi criado à imagem de Deus, então clica aqui, certo? Em gostei. Então vamos lá. Obrigado, Deus abençoe a todos. Então, partimos desse pressuposto. O homem é a imagem de Deus. Pronto. Se o homem é a imagem de Deus, então eu preciso conhecer quem é Deus. Para saber qual é a imagem de Deus no homem. Certo? Porque se eu começar pelo homem, eu jamais vou entender. Então, obrigado, Deus abençoe. Então por isso a gente estuda Deus em primeiro lugar. Para a gente saber como é Deus. Aí a primeira coisa que a gente aprende. Certo? Primeira coisa, irmã Kelly, que a gente aprende. Deus é Espírito. Então, onde é que está a imagem de Deus? Fora ou dentro? Opção 1, fora. Opção 2, dentro. Onde está a imagem de Deus? Quem acha que é a opção 1, fora? Quem acha que é a opção 2, dentro? Então coloque aí qual a opção que você acha. Deus é Espírito.
Então, onde nós devemos encontrar a imagem de Deus no homem? Dentro ou fora? Opção 1, fora. Opção 2, dentro. Qual é a sua resposta? Opção 1 ou opção 2? Estou esperando. Aí, irmã Kelly, 2. Quem mais? Quem concorda com a irmã Kelly? Vou tomar um pouco d'água aqui. Quem mais concorda com a irmã Kelly que a imagem de Deus está dentro? 2, olha aí. Deus abençoe. Quem mais? Certo? Só ela. É? Aí a irmã Listinha 2, olha aí, rapaz, vocês são espertos, rapaz, vocês são sábios. É. Vocês são um caminhão carregado de teologia pura, da verdadeira. Olha aí, pastor Josinado, Anamara. Rapaz, essa Anamara é crente, é benção. Então vamos lá. Quando você começa a estudar sobre Deus, você diz assim, rapaz, Deus é espírito. Então onde é que eu vou procurar a imagem dele no homem? Dentro. E não fora. E não fora. Então eu vou saber como Deus é por dentro. Então eu tenho que estudar. Olha aí, Ana Mara tá crente. Um dia eu ainda vou ser crente assim. Né? Então o que acontece? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a estudar Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Se eu estudar primeiro o homem, eu não vou saber. Eu vou dizer assim, onde é que está a imagem de Deus? Porque eu não conheço a Deus. Então a teologia é bem explicada. Ela começa, quando você sabe quem é Deus, quais são os atributos de Deus, que nós estamos estudando, aí você, quando chega lá na doutrina do homem, você já vai tirando de letra. Você já vai dizendo assim, rapaz. Porque, pessoal, teologia, ela começa complicada. À medida que você vai estudando, você vai se ambientando, você vai dizendo, rapaz. Aí você fica naquela, quando o aluno diz assim, é que ele entendeu. Aí começou a captar. Mas tem que ir aprendendo cada coisa para que na próxima disciplina a pessoa já tenha essa daqui certo. Né? Então nós vimos que o estudioso, o profeta, melhor dizendo, ele fala de Deus como se fosse um homem. Isso é chamado de antropomorfismo. Então ele vai atribuir a Deus. Já vimos que Isaías diz que Deus tem mão e pé e ouvido, mas nós já vimos que isso é uma linguagem figurada, certo? Olhos e pálpebras, diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, certo? Glória a Deus, Mário, você é crente, né? Então agora, o salmista diz que Deus tem olho, que Deus tem pálpebras, certo? Mas isso é para a gente entender que ele vê. Porque sendo ele espírito, não precisa de olho, e não precisa, por isso que Deus é chamado por Lutero de abscônditos. Porque sendo Deus espírito, a gente pergunta, como ele é? Não sei. Não sei. Eu não sei como é um espírito. Agora compreendi, pastor. Matei a charada. Agora eu entendi. Deus sendo espírito, por isso que Lutero vai dizer que ele é infinitamente maior. É o Deus abscônditos. É o Deus que é oculto. Mas esse Deus se revelou. Então ele se revela numa linguagem humana. E aí o profeta vai dizer que Deus tem mão, tem pé, mas isso é a linguagem humana, para que a gente possa entender. Porque se ele fosse falar de Deus como espírito, ele ia pensar assim, o profeta não ia ter o que escrever. Ia dizer assim, rapaz, Deus ouve, mas ouve com o quê? Peraí, como será que Deus ouve? Então o profeta ia chegar para Deus e ia dizer, Deus, não dá para escrever nada não. Por quê? Porque, pai, o Senhor é espírito. Sendo o Senhor espírito,
Como é que eu vou explicar para esse povo, quem já é meia boca no entendimento, como é que eu vou explicar para esse povo, para esse tal de Gilberto Rebouças, como é que eu vou explicar que o senhor ouve, que o senhor entrega a bênção, que o senhor caminha? Como é que eu vou explicar? Aí, digamos assim, que se Deus respondesse, Deus dizia assim, deixa de ser besta. Se você for explicar, for me explicar espiritualmente falando, você não pode. Mas fale de mim na linguagem deles. Fale numa linguagem humana. Quando você quiser falar que eu ouço, diga que eu tenho ouvidos. Aí eles vão entender, as crianças vão entender. Quando você quiser dizer que eu tenho poder, diga que está debaixo dos meus pés. Quando você quiser dizer que eu protejo, diga que está debaixo da mão. Aí ele, pai, boa ideia. Vou falar do Senhor com a linguagem. Então deu para entender agora? Se deu para entender, por que que se fala com a linguagem humana? Então, se deu para entender, é só clicar aqui com a mãozinha, que eu já passo, já vou em frente. Então, diz que Deus tem rosto ou face. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É o que o salmista diz. Então, não quer dizer que ele vai chegar lá no céu e ver assim, a face de Deus. Né? Quer dizer que ele vai chegar lá no céu e vai estar na presença de Deus. Aí diz que ele tem pés e braços. Né? Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Aí diz assim, porque na época os reis, eles tinham um trono e eles tinham um lugar acolchoado onde eles descansavam os pés. Então o salmista, querendo dizer que Deus governa em todo o universo, diz, o céu é o meu trono. Mas onde é o descanso dos meus pés? A terra. Então ele está falando da grandeza de Deus, que Deus é tão grande que enche o céu e descansa seus pés sobre a terra. A terra não passa de uma almofada para Deus descansar os seus pés. Então isso é uma linguagem humana, certo? Então a Bíblia vai dizer, cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilha, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. E o seu braço quer dizer o seu poder. Então nós vimos que Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, é imortal. Sendo Deus Espírito, ele é invisível. Mas a Bíblia vai falar dele com a linguagem humana, chamada de antropomorfismo. Na teologia, atribuir forma humana a Deus. Então vai falar de Deus numa linguagem que a gente entende. Vai dizer que ele tem ouvido, vai dizer que ele tem olho, vai dizer que ele tem braço, vai dizer que ele tem pés, etc, etc. Então sempre que você ouvir, Deus tem pé, o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus percorrem a terra. Isso é chamado de antropomorfismo. É o profeta descrevendo Deus de uma maneira que eu e você possamos compreender. É por isso que não se vai buscar a imagem de Deus no corpo do homem. Porque se fosse buscar a imagem de Deus do lado de fora do homem, a gente ia ter que medir qual é o pé maior. Deus é branco ou Deus é negro? Ou Deus é misturado, moreno? Deus tem o cabelo liso ou o cabelo encaracolado? Deus é alto ou Deus é baixo? Deus é bonito ou Deus é feio? Deus é magro ou Deus é gordo? Então não haveria como representar Deus numa imagem externa. Porque a humanidade é completamente diferente. Um ser humano é diferente do outro. Então, a imagem de Deus está dentro de nós. Porque, agora a gente sabe porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Existe outra linguagem que Deus usa
para que os profetas e os escritores usaram, que é antropopatismo. Né? Agora é antropos, que é homem, patos, que é sentimento. É tanto que a gente na medicina usa o termo patologia. Né? Que o médico pergunta o que você está sentindo. Certo? Então, o que é antropomorfismo é atribuir forma humana. Mão, pé, cabeça, olho, nariz. Diz assim, e o cheiro subiu às narinas de Deus. Você não vai entender que Deus tem uma narina enorme e estava lá, churrasco gostoso. Você não é maluco. Isso quer dizer que Deus se agradou. A mão de Deus estava sobre eles, o poder de Deus. Mas a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus, para que a gente entenda. A Bíblia diz que Deus irou-se. Literalmente no hebraico é assim, sua face ficou vermelha. Pastor, e Deus se iras. Irar-se não é pecado? Não. Existe a ira justa e a ira injusta. Irar-se contra algo bom ou contra um irmão sem ele ter feito nada, isso é pecado. Mas irar-se contra o pecado, irar-se contra a injustiça, irar-se contra a maldade é virtude. Então Deus se ira, mas a ira de Deus sempre é justa. Ele se ira contra o pecado. Então nós vamos ver que Deus tem sentimentos. Como nós já vimos, a Bíblia atribui a Deus arrependimento. É um sentimento. Que nós já vimos que Deus não se arrepende no sentido de errar, mas Deus se arrepende no sentido de mudar de ideia. No sentido de mudar de ideia. Piedade. Deus é um ser que a Bíblia atribui a ele piedade. Em Filipenses 2, 27, assim. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Os irmãos queriam saber do auxiliar de Paulo, que era lá da igreja de Filipos. E Paulo disse, olha, porque os irmãos souberam que ele estava doente. E Paulo disse, na verdade esteve. E quase à morte. Foi uma doença terrível. Mas Deus se apiedou dele. Então vocês se acalmem, que Deus teve piedade dele. Certo? Então Paulo está falando uma linguagem humana. Todo mundo sabe que é um sentimento de piedade. Ele dizia assim, rapaz, não vou levar esse cidadão agora não. Ele trabalhou na minha obra. Paulo já tem muitos problemas. Se eu levar ele agora, vai ser mais uma dor no coração do velho Paulo. Então eu vou ter piedade. Podia levar, que ele já está salvo, né? Mas eu vou ter piedade do velho Paulo, para que ele não tenha tristeza sobre tristeza, porque ultimamente ele só tem levado pancada, bordoada. Então Paulo disse que Deus se apiedou. Então você vai ver que a Bíblia diz que Deus se irou. E isso é atribuir a Deus sentimentos. Então isso é chamado na teologia de antropopatismo. Então, quando a gente lê um texto e vê que Deus, o autor está usando, Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem orelha, isso é antropomorfismo. Ele atribui forma humana a Deus. Ele descreve Deus como se ele estivesse descrevendo um ser humano para que nós entendêssemos. Mas quando ele vai falar das emoções de Deus, ele descreve Deus como a gente. Do mesmo jeito, para que a gente possa entender. Ele diz, Deus se arrependeu, é por isso que a gente fica preocupado, porque a gente imagina que Deus se arrependeu do mesmo jeito que a gente se arrepende. Aí errei. Aí a gente, puxa vida, se Deus se arrependeu é porque ele também erra. Não. No sentido de errar, Deus não se arrepende, mas Deus se arrepende no sentido de mudar de ideia.
Então Deus se ira, Deus tem piedade, mas existe outra linguagem que eu já expliquei, que chama-se teofania. Teofania ou cristofania é uma manifestação visível de Deus. É quando Deus diz, olha, eu vou me manifestar visivelmente. E por quê? Para dar uma força na fé. É porque às vezes os homens de Deus estavam tão para baixo, eles tinham uma tarefa tão grande, que Deus precisava manifestar-se de forma momentânea a eles, e até porque muitas vezes não tinham a Bíblia, como nós temos. Então Deus queria falar com eles, e eles não tinham uma Bíblia para se conduzir. Então muitas vezes Deus aparecia a eles em casa, como nós vimos que Deus foi visitar Abraão. Então teofania ou cristofania é uma manifestação temporária, visível, de Deus ou de Cristo. E diz assim no Êxodo 24:10: e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés, como uma pavimentação de pedra de safira, que parecia com o céu na sua claridade. Então, o povo de Israel estava no deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte, é verdade, é só chamar para o estádio, é só dizer assim, rapaz, vamos aprender a palavra de Deus, não é? Convida o povo, diz, olha, faz a propaganda. Diz assim, rapaz, é bom, minha vida está mudando, as coisas estão começando a clarear, e olha que a gente ainda nem começou direito. Ainda tem muita coisa. Então diz assim, e viram o Deus de Israel. Mas como é isso? Moisés subiu ao monte, Moisés está atribulado, e Deus diz, Moisés, tu sozinho não vai poder levar essa carga. Escolha 70 anciãos do povo de Israel, e eu vou derramar sobre eles o meu espírito, e eles vão te ajudar. Você está cansado. Então, você está pensando que Deus esquece da gente? Você está pensando que Deus não nos dá aquela forcinha na hora que a gente precisa? Aí Deus disse, Moisés, sobe, vem aqui no monte e traz os 70 contigo. E quando os 70 chegaram lá, viram aquela glória. Viram um trono. Viram luzes poderosíssimas. E viram uma espécie de pés. Mas quando eles olharam, não viam nada. Só abaixo de onde ficavam os pés. Porque o trono, eu já disse que tinha o escabelo, que era o lugar, a poltrona da pessoa, onde o rei. Eles viram ali o escabelo dos seus pés. E viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés, o que ficava debaixo dos seus pés? Porque o texto não diz que eles viram os pés, diz que debaixo dos seus pés havia uma pavimentação, era tudo de pedra preciosa. Eles viram um trono, mas não viram a Deus. Certo? Viram a glória de Deus. Então isso é chamado de teofania. E a Bíblia diz que ali eles cearam com Deus, fizeram um jantar, que era já preparando para a Santa Ceia. Então, a primeira Santa Ceia foi lá no Monte Sinai, onde o povo, os anciãos subiram, juntamente com Moisés. Deus dá uma visão a eles da sua glória. Isso chama-se teofania. Era uma manifestação. Aí eles, agora sim a minha fé aumenta. Aí agora Moisés e aqueles anciãos, Moisés, bem que você disse que Deus aparece aqui no monte. Nós estamos vendo aqui uma coisa gloriosa. E Deus ainda bota lá um jantar. E eles vão se alimentar na presença de Deus. Então eles viram a glória de Deus. Isso é chamado de teofania, certo? Teos, Deus, faz uma manifestação. Então Deus se manifestou ali, Moisés como, tá bom, Moisés,
E aí, pergunta aí para o pessoal se está tudo bom. Pergunta para os 70 anciãos se eles gostaram, se eles estão com fé, estão do teu lado para carregar agora essa turma aí que você está levando. Como é que você está? Oh, pai, agora eu estou renovado, então tchau, Moisés. Tchau, porque por enquanto a gente vai conversar aqui só um pouquinho. Mas lá na frente eu vou descer a terra na pessoa do meu filho, e aí sim, Moisés. Então diga ao povo que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a você, e ai daquele que não ouvir. Aí Moisés disse, agora eu entendo. Pessoal, Deus vai levantar no meio de vós um profeta semelhante a mim, que vê ele face a face, que conversa com ele, não como eu, que vejo só o reflexo. O Senhor Jesus, o Messias, ele vai vir direto do céu, e ele vai ter visto, ele é o único que conhece o Pai. Aí Jesus chega e diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí Isaías está atribulado, a Síria se levantou, Isaías era político crente. O tio dele era rei, era o rei Ezequias, ele era primo, melhor dizendo, de Ezequias. E aí ele morava na corte, ele tinha preocupações políticas, e ele está na corte, e aí o que se vê é só a Síria está se levantando, a Síria está destruindo todo mundo. O que a gente vai fazer quando eles vierem atacar a nossa terra? E aí, para acabar de ajeitar, o rei Uzias entra no templo de Deus e é morto, porque tenta fazer, ele entra em desespero. Por isso, nunca se desespere. Mantenha a calma. Ele entra em desespero, quer adorar o Senhor com medo da Síria. Aí pronto. Pega a Covid da época e morreu. Certo? Pegou uma doença, uma lepra e morreu. E aí Isaías agora fica desesperado. Pai, ele vai para o templo orar. Fez uma coisa maravilhosa. Foi orar. Porque na hora do desespero, qual é o remédio? Oração. E aí o que ele fez? Ele foi orar, e ele está lá orando, preocupado, Senhor, lá vem a Síria. Nós não temos rei. E agora, pai? Aí diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Onde é que Isaías viu a Deus? No trono. Deus agora dá uma visão a Isaías. Isaías, Deus está dizendo, Isaías, você pensa, meu menino, você pensa que quem governa é o Ezequias, que morreu? Você pensa que quem é rei de Israel é ele e que vocês estão desprotegidos, sem rei? Menino. E Deus está dizendo para ele, você pensa que é a Síria que governa o universo, porque ela vem aí quebrando todo mundo? Isaías, veja quem está sentado no trono, Isaías. Qual é a resposta? Igual a mim falando. Qual é a resposta, Isaías? Número 1. Alternativa 1, Isaías. Isaías, vamos para a aula. Isaías, quem está sentado no trono? Alternativa 1. O rei da Síria. Alternativa 2, o rei de Israel. Alternativa 3, Yahvé. Aí Isaías, compreendi, é o Senhor, é a alternativa 3, pai, agora. Oh Deus, eu vou sair da igreja diferente. Pai, a bênção foi grande, agora eu sei, agora eu não vou mais me preocupar tanto com a Síria. Pai, o Senhor agora me tirou de uma tribulação. Quer dizer que o Senhor é o rei do universo. Então, tá tudo tranquilo. Meu Deus, agora eu tomei um maracujá divino. Agora eu vou calminho para casa. Amém? Quem entendeu, clica aqui. Se você entendeu, clica aí. Certo?
Então Deus sempre dá estes refrescos para o povo de Deus quando eles estão atribulados. Então sempre quando Deus olhava e dizia assim, o bicho está pegando, o povo não vai aguentar, então Deus se manifestava. E aí Deus chega e diz, eu vou passar um tempo lá com eles. E aí Deus vem e nasce, e mora entre nós, e conversa conosco, e nos ensina. E diz, eu não vim para passar aqui agora alguns minutos. Eu vim para morar com vocês, caminhar com vocês, habitar com vocês, saber o que vocês sentem. Eu vim agora para morar aqui. E eu vou morar numa aldeia pobre. Eu vou viver no meio dos pobres. Eu vou comer o que vocês pobres comem. Para que eu possa compreender vocês. Porque já há muito tempo que eu queria estar com vocês, mas as estadas que eu estava com vocês era só na hora que vocês estavam em aflição. Mas agora eu desci para estar com vocês face a face, do jeito que vocês... Porque quando vocês me viram lá no Antigo Testamento, vocês tinham medo. Vocês ficavam, como disse Moisés, eu estou todo me tremendo. Porque o povo de Israel pediu a Moisés, disse, Moisés, vem cá. Moisés disse, o que foi? Ele disse, rapaz, não fale mais Deus conosco. Porque Moisés tremeu tudo, Moisés. Quando Deus falou, Moisés, ninguém aqui, rapaz, deu a vontade de correr, Moisés. Todo mundo ficou em pânico, Moisés. É uma voz muito poderosa. Então vamos fazer o seguinte, Moisés. Converse com Deus e diga o seguinte. Pai, o teu povo manda te pedir que o Senhor fale com Moisés. E Moisés fala para a gente, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus, parecia uma buzina enorme. Você já imaginou? Era mais alto do que um trovão. E aí o povo ficou todo, e Moisés disse, pessoal, estou todo me tremendo. Então quando Moisés ia subindo para a presença do Senhor, e assim, com as pernas, ele olhava e dizia assim, pernas, vocês têm que me obedecer, vamos, subam, e as pernas não queriam ir, tudo tremendo. Mas aí Deus viu, olha, não dá para eu conversar com vocês desse jeito, porque vocês vêm tudo se tremendo, não vão nem entender direito o que eu disse. Mas, ao invés de vocês subirem até mim, eu vou descer até vocês. Eu vou me fazer semelhante a vocês. E aí vocês vão poder conversar comigo, dormir comigo, deitar no meu peito, sentirem o calor do meu corpo, me verem do jeito de vocês, seguirem o meu exemplo. Poderem observar alguém não por fora, mas alguém por dentro. E aí vocês vão começar a enxergar quem é Deus. Vocês vão olhar para mim. E vocês vão ver em mim o amor de Deus. Vocês vão olhar para mim e vão ver a longanimidade de Deus. Vocês vão olhar para mim e vão ver que eu sou um ser racional. Vocês vão andar comigo e vão ver que os meus adversários vão chegar e vão dizer, Pai, Senhor, eles vão armar cilada, vão dizer assim, olha, de quem é lícito pagar tributo a César? E Jesus usa a cabeça, Jesus em sua sabedoria diz, se eu disser que não é lícito pagar tributo a César, eles vão na hora me entregar para o imperador, para as forças romanas, dizendo que eu estou ensinando a rebelião. Por outro lado, então eu fico mal com os romanos. Se eu disser que se deve pagar tributo a César, eu fico bem com os romanos, mas eu fico ruim com os judeus. Os judeus vão dizer que eu, sendo judeu, estou me bandeando para o lado do inimigo. Então, os adversários de Jesus disseram, essa ele não tem saída.
Jesus, como era perspicaz, sábio, inteligente, ele fica calmo, tranquilo, relax. E aí quando eles chegam e dizem, é lícito? Paga ou não paga? E aí, e eles pensaram, pegamos ele, pegamos o homem. Jesus diz, me dê aí uma moeda. Vocês têm aí uma moeda no bolso? Eles disseram, temos, eu tenho aqui uma moeda no bolso. Quando Jesus olhou para a moeda, Jesus disse, de quem é a efígie? No cearês, de quem é a cara que está aqui? Ele disse, é de César, porque eles andavam com a moeda romana no bolso. Jesus já sabia disso. Eles andavam com o dinheiro romano, não tinha mais dinheiro. O dinheiro de Israel só tinha lá no templo. No bolso deles, no banco, no mercado, só tinha moeda romana. Aí Jesus sabia disso. Jesus disse, meu filho, me diga uma coisa, de quem é a cara que está aqui? Ele disse, de César. Então Jesus disse, ó, você mesmo está dizendo que é de César. Então dê a César o que é dele. Ora, mas vocês estão com o dinheiro dele e vem me perguntar se é lícito devolver a ele o dinheiro dele? Aí o judeu bota a mão na cabeça, não é que nós não tínhamos pensado nisso? Aí você olha e quem estava perto diz assim, é a imagem de Deus. É uma sabedoria profunda que vem do próprio Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então agora Jesus nem cai na raiva dos romanos, nem cai na ira dos judeus, mas os seus discípulos, os seus opositores ficam envergonhados. Porque Jesus é alguém que pensa, é alguém que raciocina. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, aprenda a pensar. Estude, cresça, amadureça. Para quando as pessoas vierem com as suas armadilhas, você saber se defender sem agredir. Como Jesus fez. Não agrediu, disse simplesmente, espera aí, tira do bolso aí da carteira uma moeda. De quem é essa moeda? Agora que nós... Essa moeda da cara, tem a cara do Herodes? Não. Essa moeda é o shekel, o dinheiro do templo? Não. Que moeda é essa que você tem no bolso que você me deu? É do imperador, de César. Ah, é de César? Ah, então, se é dele, devolva. É como um monte de crente que bota assim nos carros, propriedade de Jesus. Se é de Jesus, entregue. Se é de Jesus, entregue. Então, Deus nos abençoe, estude. Quinta-feira nós vamos dar continuidade, então nós já vimos, só resumindo, que quando Deus é Espírito, então ele é invisível, incorpóreo, não tem corpo igual ao nosso. Mas os autores usaram a linguagem humana. Antropomorfismo, Deus tem mão, tem pé, tem olho, tem ouvidos, para que a gente possa entender. E antropopatismo, Deus tem sentimentos, iguais aos nossos. Aí fala que ele se ira, que ele se alegra, que a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus, ele se arrepende, no sentido de mudar de ideia. Que Deus... então Deus se manifesta. No Antigo Testamento isso chama-se teofania, quando é o Pai, cristofania, quando é o Filho. O bicho está pegando, o povo de Deus está assim, cabeça baixa, Deus, a tribulação é tão grande, Deus chega e diz, oi, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí, que foi, Moisés, o que está acontecendo? Você quer um jantar para melhorar a situação? Aí os 70 anciãos olham e dizem assim, rapaz, agora a gente vai descer aí pegando fogo, eita, fomos renovados.
Aí Isaías está para baixo, o rei morreu, Isaías pensava, agora nós estamos sem rei, a Síria vem, aí Deus aparece e diz, o que foi, Isaías? Está preocupado com o quê? Estou notando meu filho tão preocupado, o menino está preocupado, o que está acontecendo? Está nervoso, está cabisbaixo? É, pai, a Síria vem, o rei morreu. Isaías, levante os olhos, Isaías, por favor, você está com a cabeça baixa, o que você quer, Isaías? Pai, o senhor e sentado onde, Isaías? Alternativa 1 no chão? Alternativa 2, eu estou em pé. Alternativa 3, eu estou sentado no trono. Pai, agora, alternativa 3, o senhor está sentado no trono. Então o senhor governa. Então, pai, acabou. Tomei agora a minha maracujina. Pai, vou sair daqui tão tranquilo. E Deus deve pensar assim, vocês nem sabem. Vocês ficam tão felizes porque eu apareço para vocês em alguns minutos. Se vocês soubessem que daqui a 2000 anos eu vou descer a terra na pessoa do meu filho, eu vou estar com vocês e vocês vão começar a me ver, vão andar comigo. E aqueles que não estiveram lá presentes vão saber como eu sou, como eu andei, como eu curei, como eu libertei, como eu exerci poder sobre a tempestade, como eu exerci poder sobre os demônios. Então esse povo vai ficar assim, relax, tranquilo, dizendo, olha, meu Deus, quero dizer para você hoje que o seu Deus e o seu Pai, Ele está sentado no trono. Quem governa é Deus. É Ele que é Senhor. E você viu que agora eu estou colocando o hino Castelo Forte, que é o hino composto por Martim Lutero. Hino de verdade. Hino que diz assim, embora a vida vá, o céu Jesus nos dá, e nos dará seu reino. Se temos que perder riquezas, bens, poder, e embora a vida vá, o céu Jesus nos dá. Isso era hino, onde ele está dizendo, se eu tenho que perder meus bens, se eu tenho que perder a liberdade, se eu tenho que perder a própria vida, o céu Jesus me dará. Então agora nós vemos que Deus se manifesta no Antigo Testamento. E no Novo Testamento Ele vem e está conosco. E aí você diz, mas pastor, eu não estive lá no Novo Testamento, mas Jesus disse para mim e para você, meu filho, aguarde a minha segunda vinda. Porque aí eu vou voltar e não é mais para passar 3 anos. Veja que a revelação de Deus vai crescendo. Deus vinha, aparecia por alguns minutos. Aí Jesus vem para passar 3 anos e sobe. E Jesus vai voltar agora para ficar para sempre conosco. E nós para sempre com Ele. Aí eu e você que não vimos, vamos ter o privilégio de vê-lo com os olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente, o rosto brilhando mais do que o sol quando na sua glória resplandece, a sua voz como a de muitas águas. Aí nós vamos estar lá na glória, sentado com Ele, desfrutando da sua presença, e aí a gente vai dizer agora, é o máximo, apostei certo, agora sim. Então a Bíblia diz, um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Então esperemos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí sim, nós vamos agora estar com Ele para todo sempre, para nunca mais haver separação. E como diz o hino, neste tempo céus e terra hão de ser a mesma grei. Nós vamos olhar
pai. E o pai vai dizer, meu filho, como você está? Feliz, pai, agora na eternidade não tem mais doença, não tem mais morte. É. Tem um hino que eu gosto muito, eu canto muito ruim, mas tem um hino que diz assim: lá verei meu pai, lá verei meu irmão, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei o seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, lá verei o meu amado Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e segui-lo de todo meu coração. Está chegando a hora. Não vai demorar muito, não. E nós estaremos para sempre na presença daquele a quem nós adoramos, daquele a quem a nossa alma ama. Então, até lá, vamos estudar, vamos conhecer o máximo, para que você não chegue lá e confunda Jesus com Gabriel, para que você não chegue lá e veja a glória de Miguel e diga, oh, Jesus! E Jesus vai dizer, meu filho, onde você estudou, meu filho? Que você não sabe que esse aí é o Miguel. Então, vamos estudar a palavra de Deus para quando a gente chegar no céu, a gente começar a olhar assim a glória. E aí você saber, esse eu sei quem é. Esse eu andei com ele. Esse eu sei quem é. Quando você olhar e ver João deitado assim, pertinho, quando você vê Paulo ali pertinho, você vai ver, ali está Jesus, porque ali está a nossa turma toda. Olha, rapaz, é Jesus Cristo. Aí você vai dizer, dá licença, Paulo. Dá licença, irmão Pedro, depois eu converso com vocês. Dá licença, irmão Abraão, dá licença, irmão Moisés, depois eu converso com o senhor, tem umas perguntas para fazer lá do Antigo Testamento. Mas, ei, o que você vai fazer? Eu vou adorar, você vai se prostrar diante deles, e a ti seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Eu venho te dar graça e te dizer obrigado e muito obrigado. E Jesus, eu quero passar a eternidade inteira te adorando, te bendizendo, te engrandecendo o nome. Bendito seja o teu nome. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Nós vamos passar a eternidade inteira jubilando, com alegria inefável, aos pés do Senhor Jesus, o adorando e o servindo, mas com uma alegria enorme. E a Bíblia diz que lá não haverá mais noite. Por quê? Porque a festa não vai se acabar. Porque quando chega a noite, a gente assim, todo mundo agora passou da hora. E a Bíblia diz lá, o Cordeiro é a sua lâmpada. E não haverá mais noite, só haverá festa, celebração. E aí sim nós vamos ter culto de verdade. E aí nós vamos estar na presença de Deus. Então, hoje à noite, às 23 horas, eu estarei pelo Instagram. É uma mensagem de evangelismo, então vou avisar para você. No Instagram, eu tenho evangelizado todo tipo de pessoas, homossexuais, prostitutas, as mulheres que estão quase nuas. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver todo tipo de coisa. Por quê? Porque eu já estou, só nessa quarentena, com quase 1000 seguidores no Instagram. E as pessoas que mais respondem às minhas pregações são justamente aquelas que a gente considera mais erradas. Então, eu estou pegando as pregações, eu vou lá no YouTube, aí eu boto assim, compartilhar no Instagram. Aí eu vou compartilhando. E logo no começo, e eu ainda estou aprendendo. Então, logo no começo do Instagram,
eu só sabia compartilhar com quem aparecia ali na frente, e só aparecia aquela menina de calcinha. Então eu fui compartilhando, compartilhando, compartilhando. Ontem uma satanista conversou comigo, dizendo que ela adorava o diabo. Você vê como é que está o mundo. Aí a outra moça ficou com medo, disse, não, não tenha medo. Então eu já tenho alcançado, né, no Instagram com mensagem quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, só nesse período da quarentena, já ouviram a palavra do Senhor nosso Deus. Quase 3.000 e poucas pessoas. Só que para fazer isso eu tenho que entrar em todos os sites. E eu chego lá, sigo essa, sigo aquela outra, sigo aquela outra. Então você vai entrar no meu site. Tenha cuidado, se você não for muito crente, você vê aquelas coisas, a menina quase nua, vai se desviar. Então, se você não for muito crente, se segura, fica aí, só ore. Porque, irmãos, eu estou cansado de pregar só para crente. Estou cansado de ver o mundo se tornando do diabo. Pessoas, moças lindas, se vendendo, se prostituindo. E ninguém vai lá dizer para elas que Jesus as ama. Então eu coloco assim, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, levando a mensagem de Deus, a mensagem da esperança em meu Senhor Jesus Cristo. E aí eu faço um culto evangelístico para ganhar estas pessoas para Jesus. Às 11h30, eu fico cansado. Tem noite que eu começo até mais cedo. Quem me segue aí como o Ian, que o Ian, graças a Deus, ele está em todas. Mas o Ian não, ele vê. Então nós estamos pregando para estas pessoas que estão longe, pessoas que dizem que adoram o diabo, pessoas que estão vendendo o corpo. Algumas mandam mensagem para mim perguntando se eu não quero comprar o corpo delas. E aí eu digo não. Eu quero ganhar você toda, mas para Jesus Cristo. E aí a gente começa, e a pessoa começa, aí muitas delas chegam e dizem assim, pastor, ore por mim. Aí eu tenho mandado para médicas, para médicos, para artistas, para todo tipo de pessoa que você puder. Então mais de 3.000 pessoas eu já alcancei e estou em todas as redes sociais. No Twitter é Gilberto Rebouças, que não botou o cedilha lá, Gilberto Rebouças 2, Twitter. Então eu mando para todo mundo lá no Twitter. E no Twitter tem lá pregação do Evangelho. No YouTube é Gilberto Rebouças, meu canal, com quase 300 pregações. No Instagram, José Gilberto de Lima Rebouças. Você bota José Gilberto.de-Lima Rebouças, vai estar no meu Instagram. Aí você vai ver, eita meu Deus, onde é que o pastor está? Certo? Nós estamos pregando o Evangelho. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós estamos levando a mensagem do Evangelho. No Messenger, eu estou fazendo grupos. E aí eu mando. No Instagram também eu faço em grupo. Só que de vez em quando eles me bloqueiam. Diz, o senhor está com você está com muita atividade, então vai ser bloqueado por alguns minutos, algumas horas, tente mais tarde, aí eu espero. Aí no outro dia eu me levanto, aí começo de novo. Sigo. Aí eu pego aquela carrada, aí vou seguindo. Aí vem enquanto eles mandam. Fulano está seguindo o senhor, fulano está seguindo você, fulano, e assim já estou chegando a quase 1.000 pessoas. E aí eu boto lá, tem lá, manda mensagem, então eu peço, boto para seguir, boto a mensagem e boto assim, Jesus te ama, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ser, todo mundo quer ser abençoado. E aí a pessoa fala, muito obrigado pastor, muito obrigado, eu digo, eu sou o pastor Gilberto, aí eu colo a mensagem e Bíblia. Certo? Então nós estamos levando, e eu peço aos irmãos oração. As lutas têm sido enormes, certo? Porque você sabe que quando você se mete nesse tipo de lugar, as lutas são enormes, mas maior é o que está em mim, que é aquele que está no mundo. Tem dia, irmãos, que a minha boca está doendo, a garganta, porque eu prego 3 vezes, tem dia que a minha mulher diz, meu filho, você está ficando maluco. Porque eu vou pregar à tarde, tem dia que eu estou aqui, assim, cansado, sem a voz sem querer sair, a boca toda ferida. E aí eu continuo
anunciando, eu peço as vossas orações para que a gente possa anunciar. E eu conclamo você, que você também procure fazer alguma coisa, porque Jesus está voltando. Deus abençoe. Hoje, às 11h30, eu estarei lá. Eu peço as vossas orações. Então, já expliquei para você por que você vai ver tanta gente lá no grupo. Porque eu estou seguindo todo mundo. Por que, pastor, que o senhor está seguindo todo mundo? Porque eu quero alcançar esse povo. Porque quando eu clico lá para segui-los, eles vão ver quem é. E aí, quando eles vão ver quem é, descobrem que é um pastor que está pregando. É só você olhar como é que está lá. Né? E você vai ver o poder da palavra de Deus. E amanhã, todo meio-dia, de segunda a sábado, nós temos um estudo bíblico que você está perdendo, rapaz. Se você ainda não segue a página, segue essa página. Hoje, antes de sair, siga a página. Basta clicar lá em cima, assim, ó, pá. E amanhã nós estamos estudando sola gratia, ou somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo. Aí você vai descobrir as doutrinas da Reforma Protestante, as doutrinas que fazem a nossa fé. Então não perca. Todo meio-dia, pergunte o Ian, pergunte àqueles que têm seguido como tem sido bênção para as nossas vidas. Então, Deus te abençoe, conto com as suas orações. E vamos em frente. Deus abençoe. Até a mais. Amanhã, meio-dia. E hoje, 23 horas. E amanhã à noite, aula. E ele esquecendo. Amanhã à noite, aula para a turma do CETAD. Viu, Ian? Para a turma do CETAD. Amanhã, aula à noite. Amanhã, às 20 horas, aula para a turma de quarta e turma de sábado. Que Deus abençoe. Fique com Deus. E não esqueça de clicar aí em seguir a página e lá no YouTube clicar em inscrever-se. Deus te abençoe. Seja conosco. Amém.